Abra comigo nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus. Me volto ao capítulo de número 22, para ler do versículo 40 ao versículo de número 41. Nosso texto por esta manhã, Mateus capítulo 22, do versículo 40 ao versículo de número 41. Estas palavras de Mateus pelo Espírito. Na verdade, do versículo 41 em diante. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. E o nosso título nesta manhã, retornando às nossas considerações no Evangelho do Senhor através de Mateus, é: O Senhor silencia e repreende a hipocrisia religiosa. O Senhor silencia e repreende a hipocrisia religiosa. Nós nos encontramos nesse capítulo 22 e 23, nos últimos dias de vida do Senhor Jesus Cristo, antes de sua paixão, antes de sua crucificação, isto é, e sua ressurreição e ascensão ao céu. São os últimos dias finais do Salvador. E aqui está ele no templo, mais uma vez. Se você se voltar comigo ao capítulo 21, no versículo 23, aqui tem início o contexto em que nós nos encontramos, 21, 23. Somos informados que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto e quem te deu tal autoridade? O Senhor está no templo. Ele desceu da Galileia em direção a Jerusalém. Ele está no templo pela última vez. E aqui ele é testado, atacado, questionado pelos líderes judeus que buscam armar ciladas para prendê-lo e para matá-lo. Eles já haviam decidido matar o Senhor Jesus Cristo. Estava na mente o plano deles. Eles estavam simplesmente desdobrando este plano e buscando, cavando por uma oportunidade para pegá-lo em uma palavra errada, buscando colocá-lo contra o governo, desmoralizá-lo. Eles buscavam de todas as maneiras, e assim na sequência, como uma metralhadora de questionadores, ele é atacado por todos os lados. Primeiramente aqui pelos sacerdotes e os anciãos do povo, nós lemos. Então, no capítulo 22, versículo 15, são os fariseus e os herodianos, isto é, membros do governo de Herodes, que se reúnem para questionar Cristo, tentar colocá-lo contra o governo, fazem a pergunta sobre o imposto e buscam armadilhas para o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 22, versículo 23, é a vez dos saduceus, aqueles líderes liberais de Israel, que buscam ridicularizar o Senhor Jesus Cristo com uma pergunta a respeito do casamento no céu e sobre a ressurreição. E em todas as situações o Senhor os desmantela inteiramente, os envergonha diante do povo e os silencia. E aqui, por fim, pela última vez, no capítulo 22, do versículo 34 ao versículo de número 35, nós temos mais um encontro do Senhor Jesus Cristo, ainda no templo, e desta vez os fariseus se reúnem junto com os saduceus, ou melhor, para questioná-los outra vez a respeito do significado da lei e o maior de todos os mandamentos. E o Senhor responde com toda a verdade e toda a clareza. E então nós temos que, terminado isto, confrontado a todos, o Senhor agora toma a posição de quem questiona, de quem pergunta. Ele foi testado e ele passou no teste. Ele foi confrontado e ele venceu o confronto. O nosso Salvador, ele é o campeão da nossa salvação. Ele é o Rei da glória. Ele derrota Satanás no deserto. Ele derrota os filhos de Satanás aqui. Ele derrota todo inimigo e tapa a boca de todo aquele que se levanta contra a verdade, e faz isso, é claro, com a sua dignidade divina, ensinando também o povo e revelando o caminho de salvação. Ele é maravilhoso em todas as coisas. É o Senhor da glória, é o homem perfeito, Deus, homem entre nós. Este é o Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele começa a colocar-se na posição de quem pergunta e quem questiona. E é a vez do Senhor Jesus Cristo trazer uma simples pergunta àqueles líderes
escribas e fariseus, mas uma pergunta que eles não poderão responder e uma pergunta que, por fim, colocará um tapa-rolhas na boca deles para nunca mais ousarem questionar o Senhor Jesus Cristo. E aqui está, versículo 41, e estando reunidos os fariseus ainda no templo, interrogou-os Jesus. Interrogou-os Jesus. Esse é seu último discurso público em Israel. É o seu último discurso público no templo. Se você observar a sequência dos capítulos, ele não mais discursará publicamente. Ele falará aos seus discípulos em particular, ele será questionado pelo Sinédrio também em particular, mas ele não falará mais, ensinará mais publicamente. É o último discurso de nosso Salvador. Isso acontece no templo, está próxima à Páscoa, multidões de judeus estando ali. Marcos nos diz que eles se pisavam uns nos outros pela quantidade enorme de pessoas reunidas ali. E neste último discurso, o Senhor faz uma pergunta e ele então expõe a ignorância da liderança de Israel, silencia aquelas pessoas e ele passa então a expor e a pronunciar julgamento sobre estes líderes cegos. Aqui está então no versículo 42 a pergunta esta, dizendo: que pensais vós do Cristo? É uma pergunta que ele traz aos líderes de Israel. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo, do Messias? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. É a última conversa dele com estes líderes em público, é o último discurso do Senhor Jesus, e então ele faz a pergunta mais importante possível a ser feita àqueles líderes de Israel, que eram os guardiões da lei, que estudavam a lei, que deveriam conhecer muito bem a lei, e o ponto central da esperança deles e dos seus estudos era a vinda do Messias. Assim ele faz uma pergunta a respeito do Messias, e é a pergunta final que ele coloca diante deles. A respeito do Messias, versículo 42, qual é a opinião de vocês no que se refere à descendência dele? Que pensais vós do Cristo? Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias, ungido, aquele que foi separado por Deus para ser o Salvador. De quem é ele filho em sua humanidade? E eles disseram: de Davi. Bem, deixe-me dar o pano de fundo intelectual aqui. Você sabe, nós temos considerado isso, que prevalecia na mente judaica muitos erros de compreensão a respeito da pessoa do Messias que viria. Eles viam o Messias, o Redentor prometido desde a lei de Moisés, o Pentateuco, e pelos profetas e pelos salmos, como um mero homem sucessor de Davi. O Redentor, o Messias, o Cristo, ele descenderia da linhagem biológica do rei Davi. Mas ele não traria consigo nada mais do que a sua humanidade, uma mera natureza humana. Esta era a visão destes judeus, tanto os líderes quanto a população. Eles esperavam sim pelo Messias, eles aprenderam, eles ouviram milhares de vezes desde a infância que o Messias viria, mas no que se refere à sua pessoa, eles criam que ele era apenas um homem, sim, com grande poder da parte de Deus, mas em sua essência, em sua natureza, meramente humano. E Deus prometeu com muita frequência a este povo que o Messias viria, e que o Cristo, é repetido isso muitas vezes, ele procederia da linhagem do rei Davi. Ele seria um sucessor na linhagem real de Davi. Você se recorda que depois de Saul, Davi foi ungido. Saul e Davi eram de famílias diferentes. Davi foi ungido e Deus prometeu que de sua linhagem viria o Messias, não da de Saul, não de qualquer outro rei, mas que o Messias viria através dessa sua linha biológica, ok? Isso foi prometido, isso foi repetido muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, e era uma convicção muito profunda e enraizada na mente dos judeus que Jesus, ou melhor, que o Messias, o Cristo, viria da descendência de Davi. Essa era uma pergunta fácil de ser respondida, todo mundo sabia disso,
Era uma pergunta comum, estava na mentalidade deles. Messias, o filho de Davi, o descendente de Davi, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, Jessé é o pai de Davi. Todos sabiam, todos esperavam, mas o erro estava nisso, que o Messias traria apenas uma natureza humana, nasceria aqui e seria um homem e nada mais do que isso. Ou seja, eles removeram do Messias a sua divindade. Eles tiraram da pessoa do Salvador, do Cristo, a sua divindade. E isso aconteceu ao longo dos séculos nos ensinos dos rabinos e dos líderes. E é claro, está a mão de Satanás por trás disso. Satanás não poderia negar a sua humanidade. Isso também não seria do interesse dele negar a humanidade de Cristo, porque ele poderia pressionar sobre a mente das pessoas que ele é meramente humano. Mas ao negar e ao remover a sua divindade na mente dos judeus, a divindade de Cristo, então não haveria um salvador de pecados. Não haveria um redentor espiritual, não haveria um que lidasse com o nosso pecado. Apenas um grande rei que restauraria Israel nacional ao pináculo do poder mundial, a era davídica, a era de Salomão, mas não um salvador da parte de Deus que lidaria com o nosso pecado. Assim é removida a ideia da messianidade, isto é, da divindade do Cristo. De maneira que quando o Senhor Jesus Cristo faz esta pergunta no versículo 42... que pensais vós de Cristo, de quem é filho? A resposta é clara, é rápida, é simples, é filho de Davi. Eles sabiam disso, mas a resposta traz esta mentalidade. Ele é um descendente humano, ele é um descendente biológico de Davi. É isso que está incrustado aqui nesta resposta destes judeus. Ele não traria consigo nada mais elevado, além de uma mera natureza humana. Assim, a verdadeira esperança do povo de Deus na antiguidade, que creu no Messias, seria abolida se ele não fosse Deus. De maneira que Satanás trabalhou muito para abolir a divindade de Cristo na mente dos judeus. E queridos amigos, deixe-me fazer um apontamento aqui, que desde que Cristo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, tomou um corpo e a natureza humana, encarnou-se, entrou no tempo e no espaço, tem havido, ao longo da história, desde aquele tempo, muitos que negam a sua humanidade e a sua divindade. Isso não aconteceu apenas nos séculos anteriores à vinda do Senhor Jesus Cristo. Satanás, através de falsos mestres, falsos professores da religião, seus hereges, têm tentado de muitas maneiras, por um lado ou por um outro, arrancar por um lado a divindade da pessoa de Cristo e por outro a sua humanidade. Você já ouviu falar em grupos hereges do primeiro século em diante que tem sido apelidado de docetistas ou docetismo. Esse foi um grupo principal de chamados cristãos influenciados pelas filosofias gregas, sobretudo gnósticas, que pregavam que Jesus Cristo, Messias de Deus prometido, ele não veio em carne, osso, em sangue, não é? Em células vermelhas, em hemácias, etc. Ele veio apenas em uma aparência humana. Daí o termo docetismo do grego aparência, docetos, semelhança, não realidade. E por que eles ensinavam isso? Bem, porque eles tinham em si a cultura grega que trazia esta ideia de que a matéria é má, é ruim, é contaminada. Deus eterno, santo, não poderia tomar a matéria contaminada em si, revestir-se de humanidade, tornar-se um homem. Impossível para eles. E assim eles proclamavam, ensinavam, influenciaram muitas pessoas que Deus, ou melhor, que o Messias veio a este mundo espiritualmente, mas tudo que vimos nele foi uma aparência de humanidade. Esse ensino foi criado no final do século II, sobretudo por um homem chamado Serafião de Antioquia, que através de uma carta começou a difundir esta ideia. Isso se espalhou por todo o mundo e há ainda hoje seitas hereges que proclamam esta ideia. Ele não veio em carne, era uma mera aparência. Por um outro lado, sobretudo neste lado, Satanás tem buscado, através de muito falso ensino, negar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes nesses termos arianismo, não é? Unitarianismo. Arianismo é uma referência a um dos maiores promotores desta ideia de que Cristo
não era divino, era apenas humano. Ele escreve no século IV e ele dizia, em essência, que Cristo não partilha da essência divina. Embora vindo de Deus, ele não partilha da essência divina, de maneira que ele foi criado e não encarnado. Deus encarnado, não. Ele é criado, ele surge aqui. Esse é o ensino do arianismo. E o arianismo, como ensino, esta base que eu acabei de mencionar, se encontra hoje em dia entre aqueles grupos chamados unitários, muito forte nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil tem chegado já há algum tempo. Creem também que Cristo não é divino. A chamada ciência cristã, que surge ali no final do século XIX nos Estados Unidos, não crê também isso, que Cristo é divino e promove isso. Há também em nossos dias, vindo da Coreia do Sul, a chamada Igreja da Unificação Mundial, monismo, não é? Sumyungmun, que pregam que Cristo não é divino, apenas humano. É um grupo muito forte aqui no Brasil e em São Paulo, sobretudo. Sumyungmun, você já ouviu falar sobre os escândalos, não é? Ele diz que Cristo veio em carne apenas e o objetivo era renovar a raça humana através de uma nova geração de pessoas, uma nova humanidade. Mas Cristo falhou porque ele morreu, ele não casou-se com a mulher perfeita e não teve filhos e não purificou a humanidade através de outra humanidade, assim como Adão. Assim, ele, Sumyungmun, fundador dessa religião, é o segundo Cristo. Daí os casamentos, não é? Entre eles ali. Mas eles não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos seguir em frente. Testemunhas de Jeová, Roselitas, creem que Jesus Cristo é um dos arcanjos, em particular Miguel, o arcanjo Miguel, e não o Deus eterno. E nós temos os Mormons. Entre os Mormons, Cristo é um subdeus, não o Deus eterno, mas um subdeus. Assim, meus queridos irmãos, nós poderíamos passar muito tempo mencionando aqui esta lista imensa de ensinos levantados, é claro, por Satanás, o que a palavra de Deus chama de filosofias, ideias satânicas, ao longo de toda a história, espalhados por grupos hereges, negando, por um lado, a humanidade, a encarnação de Cristo, e por outro lado, negando a sua divindade. Agora, se um destes dois é negado, nós não temos um Salvador, nós não temos um Senhor da glória, o Cordeiro de Deus substituto em nosso lugar, se ele não é Deus. Nós não temos um que pode, como um Cordeiro santo, sem mácula, sem pecado, oferecer a si mesmo como sacrifício em nosso lugar, vencer a morte e ressuscitar. Meramente um homem, um grande homem, que seria o maior líder mundial, e ao terminarmos a nossa vida aqui neste paraíso terreno, construído pelo Cristo humano apenas, como esperavam os judeus, nós morreríamos e seguiríamos com nossos pecados para o julgamento e para o inferno. Você percebe? Mas se ele não fosse humano, verdadeiramente humano, com carne, osso e sangue, ele não poderia também ser um sacrifício, porque um sacrifício deve sofrer, sangrar e morrer. Ele deveria morrer em nosso lugar. Não seria uma morte verdadeira, seria uma morte aparente. Assim, ele deve ser Deus e ele deve ser homem ao mesmo tempo. Bem, eu devo seguir agora, antes de seguirmos em frente ao nosso texto, afirmando tanto a humanidade quanto a divindade do Senhor Jesus. Eu gostaria que você estivesse preparado com a cópia da Bíblia em sua mão. Nós seguiremos por vários textos agora, afirmando o ensino claro, cristalino da palavra de Deus. Apenas um sinal para ligar os ventiladores, mas não estão atentos. Está um pouco abafado aqui. Não gostaria que ninguém tosquenejasse. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, afirma a humanidade de Cristo. João capítulo 1, versículo de número 14. Você se recorda desse texto famoso? Nós iremos manusear rapidamente a maioria dos textos. Peço que você siga comigo, outros eu leio. João 1, versículo 14. A humanidade do Messias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é divino. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nós lemos o versículo 9, a luz do mundo que ilumina todo homem, que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você percebe? Ele estava com Deus,
Ele tornou-se homem vindo ao mundo. Mas deixa-me trazer alguns versículos ainda mais diretos. Ainda em João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele tomou carne. Ele não possuía carne, ele já existia como Deus eterno, versículo 1, 2 e 3. E ele toma um corpo, uma natureza e, se você prefere, também uma alma humana. De outra maneira, ele não seria completamente humano. Não me pergunto como isso acontece, mas é o que aconteceu. Para ter uma natureza humana, um corpo e uma alma humana, ele entra no tempo e no espaço. Abra comigo em Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, como um ser humano que foi, teve necessidades humanas, sendo tentado pelo maligno. Nós lemos que depois de 40 dias de jejum ali nas regiões desérticas de Israel, o Senhor Jesus Cristo teve forte fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome. É natural, se ele teve fome, isso quer dizer que ele tem um sistema digestivo. Ele precisa de alimento, ele sentiu fraqueza, ele é verdadeiramente humano como você e eu. Ele comeu junto com os discípulos posteriormente muitas ceias, muitas Páscoas. Após a sua ressurreição, ele ressuscita ainda com o mesmo corpo, e nós lemos que ele come uma refeição ali à beira do lago da Galileia, um peixe, e depois ele pede aos discípulos, quando ele entra naquele lugar onde eles estavam reunidos, tem alguma coisa para comer, colocaram diante dele um peixe e mel, e ele come, mostra, sou eu mesmo. Não era uma aparência apenas, ele é verdadeiramente humano. Em João capítulo 4, versículo 6, ele teve sede. Está ele ali junto ao poço, na região de Samaria. Aquela mulher vem buscar água e ele pede para beber. Ele teve sede. Jesus, tendo sede, pede água, que significa que ele sentiu calor, sedento e fraqueza. Em Hebreus capítulo 2, se você abrir comigo no versículo de número 17, nós aprendemos que para ele ser um verdadeiro representante dos homens diante de Deus, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos, aqueles por quem ele veio morrer. Hebreus 2, versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele deveria ser semelhante aos irmãos, isto é, semelhante em suas tentações, em suas fraquezas e seus desafios. E para ser de fato semelhante aos irmãos, aqueles por quem ele veio morrer, ele deveria ser um homem como você e eu. Nós também lemos em João 11, 33, que o Senhor Jesus Cristo possuía como você e eu sentimentos, profundos sentimentos, a tal ponto de ser confrontado com a realidade da morte. Ele chora. Jesus chorou. Somente um ser humano pode de fato chorar sendo movido em sentimentos. Bem, eu não seguirei por mais textos, mas mencionarei que, além de chorar, ele também se alegrou grandemente, gozo da alegria que lhe estava proposto indo à cruz. Ele sentiu dor física quando foi esmurrado, arrancaram as suas barbas, a sua pele, o seu músculo ficou roxo dos hematomas. Ele foi cortado nas costas com os flagelos, ele sangrou de fato, sangue saiu dele. Nós sabemos que ele tinha órgãos internos, porque quando aquele guarda pretoriano, ou melhor, aquele guarda romano, o traspassou na cruz com uma lança, saiu água, seus rins foram furados e água e sangue saiu, isto é, ele possuía rins, ele possuía órgãos internos. Ele também, por fim, morreu. Para morrer você tem que ter vida, deve estar vivo. Assim, ele era Deus encarnado. De onde então sai este ensino que ele era apenas uma aparência? Abra comigo em 1 João, no capítulo de número 4, no versículo de número 23, é onde nós lemos estas palavras. 1 João, carta de João 4, 23. Na verdade, 1 João 4, versículo 2 e versículo 3. Observe de onde vêm estas coisas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito, isto é, Espírito é pessoas, ensinadores, mestres, não é? Que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus.
E todo espírito, pessoa, mestre, ensinador, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Você percebe de onde vem essa história? E de onde vem o ensino dos testemunhos de Jeová, que nega, eles não negam a humanidade de Cristo, mas negam a divindade, mas dos socianos, não é? Que negam a sua encarnação. Agora, a Bíblia também afirma a divindade de Cristo. Talvez isso surpreenda algumas pessoas que vieram de seitas, que Jesus Cristo é também Deus. Deus igual ao Pai, igual ao Filho, ao Espírito Santo. Ele possui a essência divina e ele é Deus, tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito Santo. Volte-se comigo a João, capítulo 1, Evangelho de João. Estivemos ali alguns minutos atrás. Novamente, João 1, versículo 1. No princípio, está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No original grego, e o Verbo era divino. Cristo sempre foi divino. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele torna-se, embora existisse como pessoa, Ele recebe esse título que nós conhecemos e nos referimos a Ele quando Ele encarna. Quando Ele vem e encarna, nós o temos como Senhor Jesus. Na eternidade, Ele estava ali, a mesma pessoa, a mesma personalidade, mas Ele era o Logos, Ele estava em Deus. E por Logos quer dizer o raciocínio ativo de Deus. Ali está Deus, sem corpo, não é criatura, na eternidade, suficiente, todo-poderoso em si mesmo. E quando Deus declara, este é Cristo. É muito difícil explicar isso. Pense sobre o sol, esse é um exemplo muito pequeno. O sol como Deus, apenas um exemplo, uma ilustração. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você observou que o sol, ele emite certas explosões gigantescas que traz essas ondas de calor aqui? Já viu essas fotos, não é? Aquela grande explosão que sai do sol é tão sol quanto o sol, é tão calor, luz, é a mesma coisa, não é? Que está no sol. Isso é Cristo. Ele estava no Pai e Ele se manifesta vindo a este mundo. Ele estava ali, não no Pai, perdão, na divindade, na Trindade, e Ele se manifesta. Sempre esteve ali em sua personalidade, sempre existiu como uma pessoa distinta e se manifesta. Ele é o Logos, o raciocínio ativo, o Criador do Pai. Pense sobre uma fonte de água, ali está a fonte, o nascedouro. A água que corre, o rio que sai, é tão água quanto a água está na fonte. Cristo, vindo da divindade. Assim, Ele é Deus eterno. Bem, eu paro por aqui para não confundir, porque não há ilustrações que façam jus à Trindade, mas este é o ensino. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E por Deus aqui não entenda Pai, mas a divindade. Então, na salvação do ser humano, nós aprendemos sobre a Trindade, que o Pai envia o Filho é enviado do Pai e eles enviam o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus ensina que, embora nós o vemos em sua humanidade aqui, Ele é o Deus eterno que se fez homem. Em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, devo correr nesses textos, nós precisamos marcar isso aqui. Colossenses, logo depois de Filipenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20, diz assim: este é um hino cantado na igreja lá no princípio, do versículo 1 ao versículo 19, um hino que os crentes, o povo de Deus cantava no século I, sobre Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas, por Ele, para Ele. 17, Ele é antes de todas as coisas criadas, assim Ele não pode ter sido criado. E todas as coisas subsistem por Ele, adquirem sua existência dEle. Ele é a vida, a existência. Nós subexistimos porque tiramos dEle a nossa existência. Tudo subsiste dEle porque Ele é a vida, Ele é Deus.
18, e ele é a cabeça do corpo primogênito da igreja. 19, porque foi do agrado do Pai, observe, que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude da divindade, isto é, não parte. Ainda em Colossenses 2, versículo 9 a 10, nós lemos assim: porque nele, em Jesus Cristo, habita em seu corpo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Percebeu? Eu não sei como isso acontece. Nós vimos alguns relances disso no Monte da Transfiguração, quando o seu rosto transfigura, sua glória se manifesta, mas ali naquele corpo está a plenitude da divindade. E enquanto ele está aqui, ele também está na eternidade. Não me pergunte como explicar. Mas ele é o Deus eterno, onipresente, onisciente. Então, João capítulo 20, versículo de número 28, de volta ao Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 28. Tomé, ao ver o Senhor Jesus Cristo, disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Bem claro, não é? Mais alguns textos rapidamente. Tito, capítulo 2, versículo de número 13, logo depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança, nós estamos aqui aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus e Salvador, é Ele que vai aparecer. Nós temos em Romanos capítulo 9, versículo de número 5, não me permite o tempo fazer comentários, mas apenas marcar esses textos, lendo brevemente. Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais, falando sobre os judeus, é Cristo segundo a carne, o qual quem? Cristo, é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. 1 João 5,20, eu abro rapidamente, diz assim: e sabemos, nem os testemunhos de Jeová, em sua cópia mutilada da Bíblia, sua nova tradução, tiraram esse versículo daqui, eles passaram desapercebidos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Este. Quem é este? Jesus Cristo. Você sabe a diferença na língua portuguesa e a tradução está correta. A diferença entre esse e este. Quando nós usamos este, se refere a algo próximo. Esse, algo mais distante. Este está próximo de Cristo. Ele fala sobre o Deus verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, e em seu Filho, Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, porque foi o último indivíduo a respeito de quem ele se refere, está próximo na frase, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós também temos em João capítulo 5, versículo de número 18, estas palavras. João 5, 18. Por isso, observe com clareza aqui, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só, segundo eles, quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus entenderam, ele falava com clareza, por isso eles queriam matá-lo. Ele fazia-se igual a Deus como Filho de Deus, em essência. E nós temos outra situação também, João 10, versículo 30 e 33, diz assim: eu e o Pai somos um. Percebeu? Um. Sim, o testemunho de Jeová e outras seitas vão dizer, não, eles são um em propósito.
Bom, mas veja o versículo seguinte. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Eles entenderam o versículo 30, o que Cristo quis dizer, e respondem no versículo 33. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedra. Percebeu? Ele sempre declarou sua divindade. Aqui não é sobre o propósito, é sobre a essência. Por isso eles pegaram pedras para apedrejá-lo, e consideraram isso uma blasfêmia, um homem declarar-se Deus. E tantas outras instâncias, em Filipenses 2, versículos 5 a 7, leia mais tarde. Em João capítulo 8, já que estamos em João ainda, no versículo 56 ao versículo de número 59, João 8, 56 a 59, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que este eu sou significa? Quando Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, eu vou para o Egito falar, deixa o teu povo sair. Quando eles me perguntaram, porque eles têm tantos deuses lá, cada um com seu nome, qual é o nome do teu Deus? A resposta do Senhor foi: eu sou o Deus que sou. Eu sou aquilo que fui, que sou e que serei. Eu não tenho um rótulo, um nome. Eu sou Deus. E você percebe que Jesus Cristo está dizendo: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele usa o título divino. Mais uma vez, 57. 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Por quê? Porque ele declarou: eu sou Deus. Eles entenderam o que Cristo quis dizer, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Ou seja, inconfundível. Inconfundível. Deixa-me mostrar por fim uma conexão agora entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Ainda em João, no capítulo 12, veja comigo o versículo de número 40 e o versículo de número 41. João 12. Veja, vamos começar aqui pelo versículo de número 37, é sobre o Senhor Jesus. E ainda que tinha feito, isto é, Jesus tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Os judeus não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Está em Isaías 53. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, está em Isaías 6. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Viu a glória de quem? E falou dele quem? Não criam nele, em Jesus, para que se cumprisse o que Isaías disse. E Isaías disse essas coisas quando viu a glória de Jesus Cristo e falou sobre Jesus Cristo. Quando foi que Isaías viu a glória de Cristo e falou sobre Jesus Cristo? Abra comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, no versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, este é Jesus Cristo em sua pré-encarnação, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Você percebe? Ele viu. Agora, quando foi que ele declarou essas palavras lá, citada por João, versículo 10? Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta. O apóstolo João diz: eles não creram no Senhor Jesus, embora fez tantos sinais. Isso aconteceu para que se cumprisse o que disse Isaías nesse versículo 10. Quando foi que Isaías disse isso? Ele disse isso quando ele viu a glória de Cristo, no versículo 1. Vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima.
Versículo 3, clamavam uns aos outros, esse é o Senhor Jesus. É uma visão dele na glória, antes da sua encarnação. Ele é Deus eterno. Você vê a mesma figura representada aqui no versículo 1 em diante, lá em Apocalipse. Após a sua encarnação, quando ele sobe ao céu, ele é visto em glória, em luz divina, ele é adorado. Esse é o mesmo Senhor Jesus. É ele quem revela o Pai. É ele quem é visto aqui. Ele é o Deus eterno. Queridos amigos, isso é maravilhoso. Isso traz grande temor ao nosso coração, profundo respeito por Cristo. Não é à toa que Satanás coloca na boca dos ímpios chacota contra o nome do Senhor, contra a pessoa do Senhor. Lance fora estas coisas. Desligue o canal da internet onde houver piadinhas sobre o Senhor. Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor da glória. Bem, há muitos textos aqui. Eu paro por aqui. Ele também em sua vida fez outras coisas que somente Deus pode realizar. Por exemplo, ele foi adorado muitas vezes e nunca recusou a adoração. Ele perdoou pecados, os judeus queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque só quem é este homem para perdoar pecados? Somente Deus perdoou o pecado. E ele perdoou. E ele estava naquela casa e trouxeram um tetraplégico numa cama e colocaram no chão. E ele faz a pergunta, o que é mais fácil para Deus fazer? Dizer a uma pessoa, levanta e anda, a medicina não pode. Ou curar os pecados de uma pessoa, o que é mais fácil para Deus fazer? Nenhum nem outro, porque as duas coisas somente Deus pode fazer. O que é mais fácil para Deus fazer? Ressuscitar um morto ou perdoar os pecados? Nenhum nem outro, somente Deus pode fazer. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao homem, levanta-te e anda. Eu fiz algo que somente Deus pode fazer, assim eu também tenho o poder para perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Ele é o Deus eterno que se fez homem. Assim não é de surpreender que Satanás ataque esta verdade tão ferrenhamente. Assim, volte comigo ao nosso texto em Mateus capítulo 22, versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Prevalecia uma opinião errada na mente dos judeus, que este Messias que viria seria um grande homem, rei, príncipe, reinaria com grande poder e levantaria Israel de volta ao período de ouro de Davi, expulsando os romanos, ele seria o rei. Ele não traria consigo nada mais elevado do que uma mera natureza humana. E assim eles disseram, ele é filho biológico de Davi. Ele está na linhagem biológica de Davi, não na de Saul. Bem, deixa eu tentar explicar isso aqui. Brasil 2024. Se nós tivéssemos ainda um rei aqui no Brasil, quem seria esse rei? De quem ele descenderia? De quem ele seria filho? Que pensais vós? Ele seria filho do rei da Inglaterra, da rainha do rei da Inglaterra? Não. Da Holanda? Não. Bom, ele tem que ser hoje, se fosse um rei hoje aqui, filho de Dom Pedro I. Foi o primeiro rei aqui, não é verdade? De quem é o rei do Brasil? De onde ele provém, de onde ele descende? Ele tem que descender da família real portuguesa, porque os portugueses colonizaram, o primeiro rei a se estabelecer aqui foi Dom Pedro I, na sequência o seu filho Dom Pedro II, com ele a república vem, mas digamos que não tem a república, continue a monarquia. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, os descendentes, né? O primogênito da família. Depois de Princesa Isabel, seria Pedro de Alcântara de Orleans Bragança, estou resumindo o nome dele, são 8 nomes. Depois desse Pedro de Alcântara de Orleans Bragança, seria o seu filho Pedro Gastão de Orleans Bragança. Depois desse seria seu filho Luís de Orleans Bragança. Esse Luís de Orleans Bragança é trineto da princesa Isabel, assim descendente direto de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele morreu há 2 anos atrás, agora em 2022, Luís de Orleans Bragança. E quem assumiu o trono simbolicamente foi o seu irmão, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, irmão do anterior Luís de Orleans, trineto da princesa Isabel. Se houvesse um rei hoje no Brasil, este rei seria Dom Bertrand de Orleans e Bragança. A mistura da família real francesa, a austríaca, não é? etc, etc, etc.
ele descenderia desta linhagem biológica. Esta é a resposta que os fariseus dão a Cristo. Que vós pensais do Cristo que virá? Do Messias. Eles estão sem rei, como nós. O rei virá, o Messias virá. De quem ele descende? Bem, ele tem que descender da linhagem biológica. Ele é apenas um homem. Ele é um ser humano. Eles sabiam a resposta certinha da humanidade de Cristo, mas era só isso, queridos amigos. Assim eles raciocinavam. Disse-lhes: Davi, da casa de Davi, descendente de Davi, que é descendente de Jessé, e não de Saul. Bem, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, ao fazer essa pergunta? Ele está afirmando a sua divindade, em contraste com a mentalidade biológica, descendente biológico do Messias. Ele afirma a sua divindade, o Messias é divino. Por quê? Porque ele então responde com uma pergunta, no versículo de número 43. Disse-lhe ele: como é então, se o Messias é filho de Davi, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E assim ele silencia os judeus. O que ele está fazendo aqui? Veja, você percebeu que o Senhor Jesus Cristo não reprova os fariseus ao responderem que é filho de Davi. Ele não os reprova, porque de fato ele era biologicamente em sua humanidade. Mas o que ele está fazendo aqui é corrigindo o erro. O Messias não procederia somente da terra, de uma linhagem humana. Davi em espírito, ele fala no Salmo 110, se você abrir comigo, estas palavras citadas por Cristo. No versículo 1, Davi diz assim, esse é um salmo profético, Davi pelo Espírito, esta ideia, profetizando, ele está falando inspirado pelo Espírito. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que este salmo aqui, ele não foi escrito em referência a Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não. Guiado pelo Espírito, ditado pelo Espírito aqui, não se aplica a ele, mas a uma outra pessoa, ao seu Senhor. Ele se refere ao Messias. Versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá, falando do outro Senhor: tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Percebeu? Não se refere a Davi. Se refere ao Messias. Agora deixa-me ler o texto inteiro e explicar. Disse o Senhor, deixa-me colocar aqui uma tradução mais clara para a nossa língua, porque são termos diferentes no hebraico. Disse Jeová ao meu Adonai, Senhor Adonai. Disse Deus Pai ao Deus Filho. Disse Deus Jeová ao Senhor: Filho, assenta-te à minha mão direita no trono à destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, ele nascerá em Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito desejoso, voluntarioso no dia do teu poder. Eles ouvirão. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és Cristo, não é? Um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês recordam que Melquisedeque foi um sacerdote sem princípio e sem fim. Ele apareceu a Abraão. É uma aparição, assim por dizer, do Senhor Jesus Cristo na pessoa de Melquisedeque aqui neste mundo. O Senhor à tua direita ferirá os reis da terra, reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, tudo conhecerá, encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro do caminho, por isso exaltará a cabeça. Davi está falando sobre o Messias, e ele está dizendo: aqui estou eu, Davi. Deus, Jeová, disse a Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Isso está apontando lá para frente. O Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, toma um corpo e a natureza humana, cumpre a sua missão, morto, ressuscita, ascende ao céu, senta-se à destra do Pai, está reinando com Ele agora, até que Ele venha e conclua todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, ao fazer esta pergunta, por que Davi então em espírito disse o Senhor ao meu Senhor, faça isso, isso, isso? Como pode o Messias ser filho de Davi se ele chama o Messias de seu Senhor, superior a ele? Esta é a ideia. Assim, o Senhor Jesus Cristo está dizendo àqueles líderes e ao povo, o Messias é mais do que humano, ele é divino. Eles não sabiam responder a pergunta, eles não compreenderam, eles não tinham noção, porque eles haviam deixado de lado todos os textos que falam sobre a divindade do Salvador. E assim, em seu último discurso, sua última questão, ele afirma a sua divindade. Bem, o Senhor Jesus Cristo é um descendente, sim, de Davi, em sua humanidade, por causa da promessa de Deus dada a Davi. Mas ele é superior a Davi porque ele existe antes de Davi. Assim, Davi não pode ser o pai do Messias divino. Exatamente como Maria não pode ser a mãe de Deus. Pela simples razão de que você não pode ter um filho mais velho do que você. Ela é a mãe da humanidade, assim como Davi, o pai da humanidade física do Senhor Jesus. Mas ele existe eternamente, desde o princípio, antes da criação de todas as coisas. Assim, ele busca abrir o entendimento desses líderes, recordando-os com uma simples pergunta como esta. É uma profecia. Fala sobre a ascensão de Cristo após a sua ressurreição. Abra comigo em Isaías, capítulo 45, versículo 22 e versículo de número 23. Veja, está profetizando sobre Cristo, lá em Isaías, antes da vinda de Cristo. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Versículo de número 22. Por mim mesmo, tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Essa é uma profecia sobre Cristo que virá. Isaías está dizendo, nas palavras de Cristo, diante de mim, Cristo está dizendo na boca de Isaías, se dobrará todo o joelho. Muito bem. Agora volte-se comigo para Romanos capítulo 14, versículo 9 a 11. Diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu por que julgas a teu irmão, ou também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, lá em Isaías, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, a mim. Lá está Isaías, falando como Messias, Deus, todo joelho se dobrará a mim. Aqui está Paulo aplicando aquela profecia a Cristo, a sua divindade. Então nós temos Filipenses capítulo 2, por fim, versículo de número 9, dizendo: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Por que é que Davi disse a respeito do Messias: Tu és o meu Senhor? Senhor, disse o Pai, disse ao Filho: assenta-te à minha direita, porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus eterno que se fez homem. Ele não é o Pai, Ele não é o Espírito, Ele é o Filho. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. São três deuses? Não, um só Deus em três pessoas. Como eu mencionei, o exemplo do sol, o exemplo... É um só Deus, manifesto de três maneiras. Isso já é uma outra heresia. Deus, um só, em Cristo é uma manifestação dele. Ele não está mais lá no trono, ele vem aqui na pessoa de Cristo. Depois ele vem na pessoa do Espírito. Não. Deus continua lá, Pai, o Filho está aqui e o Espírito vem. Um só Deus, não três deuses. Uma essência divina compartilhada, três pessoas. Ele já reina, queridos amigos. Volte-se ao nosso texto. No capítulo 22, versículo de número... Na verdade... Mateus 28 ainda, um pouquinho para frente, capítulo 28, deixa eu ler alguns versículos aqui. Final de Mateus, estamos próximos aqui. Ele ressuscita em seu corpo. E o que acontece então? Nós lemos que tendo ressuscitado, ele diz aos discípulos no versículo 17, quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Baseado em minha autoridade, ide pregai o Evangelho. Lhe foi dado, subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai. Lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide fazeis discípulos. Marcos 16, versículo 19. Espero que você esteja acompanhando. Diz assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à direita de Deus. O nosso texto, no versículo 44, mantenha o dedo aí, Marcos, ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. De quem é a profecia de Isaías? Cristo divino. Paulo confirmando. Ele sobe e assenta à direita de Deus. O que isso quer dizer? Ele está entronizado, à destra, à direita do Pai, assentado em glória e em poder. Todo o poder, ele disse, me foi dado. Eu me assento à destra do Pai, nos céus e na terra. Isso quer dizer o quê, queridos irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo agora, Ele já reina. Não é que Ele reinará no futuro. Ele já reina agora. Me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, ressuscitou. Era do Evangelho. Até que eu ponha todos os teus inimigos como escabelo de teu pé. Escabelo é aquele banquinho que os reis colocavam o pé em cima no trono, não é? Estava sentado no trono, um banquinho no pé, e nesse banquinho de pedra, o que quer que seja, era esculpido o rosto dos inimigos que foram vencidos, dos reis. É o escabelo do pé. Ele reina hoje, e ele está trazendo à consumação todas as coisas. Não é que ele reinará depois de 1000 anos, virá à terra e reinará aqui por 1000 anos. Porque o milênio é agora. Ele já reina. Ele não será Senhor, Ele é Senhor. Lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. E nesta era do Evangelho, pelo Evangelho, Ele está subjugando todos os seus inimigos, até que por fim Ele venha e conclua destruindo o anticristo e levando ao julgamento toda a impiedade. Ele já está fazendo isso. E observe, Ele permanece sentado. Ele não precisa se levantar. Sente-se ao meu lado, até que eu ponha todos os teus inimigos como escabelo do teu pé. Se os inimigos atacarem, não precisa levantar.
Ele já reina, Ele já tem todo o poder. Ele já morreu, Ele já ressuscitou e já lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Assim, o milênio, o reinado de Cristo, é agora. Mas espera aí, pastor, há tanta guerra. Sim, Ele reina em sua igreja. Ele reina no coração de todos aqueles que se submetem a Ele. E as guerras e conflitos não são rebeliões contra Deus no sentido de vitória. Eles simplesmente seguem em direção ao propósito de Deus. Não há nada contrário, não há dúvida sobre o futuro. Não há guerra entre Satanás e Cristo no sentido de quem vai vencer, como declaram os pentecostais com suas palavras de declaração, está amarrado como se Deus e Satanás fossem dois deuses, não sabe quem que vai vencer agora, a gente tem que ajudar Deus, porque ele está quase perdendo. Ele já venceu, ele já esmagou a cabeça da serpente, todo o poder lhe foi dado, ele reina agora, então ele virá por fim para consumar e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Então, esta é a ideia deste versículo. O milênio de Cristo é agora. Então, um novo céu e uma nova terra para sempre com o Senhor. Bem, por fim, nós voltamos ao nosso versículo 44 do capítulo 23. Meu tempo não me permite seguir muito longe, mas deixe-me concluir essa porção. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Sim, eles foram humilhados, mas não foram aquietados, porque a ira deles somente aumentou. E daqui em diante eles buscam pegá-lo, sem qualquer prova, sem qualquer armadilha, pegá-lo e levá-lo e crucificá-lo. Se os inimigos de Cristo tentarem, de nenhuma utilidade será. Eles não possuem poder para destruir o seu reino. Cristo governa. Isso foi estabelecido pela vontade do Pai. Ele não é um mero Messias humano, rei Messias humano, como esperam os judeus ainda hoje. Segundo eles, assim como eles creram no passado, eles estão esperando por um judeu, o Messias, que vai restaurar o templo, etc, etc, etc. Eles não compreendem a divindade. Se você perguntar a um judeu hoje, Cristo é divino, o Messias vindouro é divino? Claro que não, de maneira alguma. É a mesma ideia, é a mesma mentalidade. Pelo desígnio de Deus, o reino eterno. E porque é eterno, as portas do inferno não podem prevalecer contra o reino de Deus. Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Bem, esse versículo, o que ele faz? Ele mostra a realidade do reino de Deus hoje. Se você pensar sobre o reino de Deus, onde está quando virá, ele já veio. Se você recorda como os judeus perguntaram quando virá o reino de Deus, e a resposta do Senhor foi: onde está? Já está aqui entre vós, é chegado o reino de Deus. Dentro de vós, em volta de vós, o reino de Deus já está aqui. Se o reino de Deus está aqui, ele reina. Nada está fora do seu controle. E ele está subjugando todos os seus inimigos, por amor dos seus eleitos, até que ele reúna o último. Então ele voltará com o mesmo poder. Não haverá batalha nem guerra. Quando nós lemos sobre a vinda de Cristo, não nos é dito que ele vai batalhar contra o anticristo, guerra, não. Nos é dito que o anticristo é destruído simplesmente pela presença do Senhor, o qual será destruído, segundo Tessalonicenses, por sua presença. Ele reina, ele é glorioso, não haverá batalha, confronto, ele simplesmente virá para concluir todas as coisas, pela sua presença. Nós vivemos no reino do Senhor Jesus Cristo. Não perca a coragem, não se desanime quando você ver a igreja atacada no mundo inteiro. E legislações buscando cercear a igreja. Igrejas explodidas, e pastores sendo mortos, e crentes sendo espalhados. A verdadeira realidade, Cristo reina. E estas coisas se cumprem entre todos os crentes,
No mundo tereis aflições, lhe é dado crer e padecer até que ele venha. Nós temos um testemunho na provação, um testemunho na aflição. Aquele que perseverar é sinal de que é salvo. Apocalipse fala sobre a paciência dos santos. Que paciência dos santos é essa? Paciência na morte, na provação, na dificuldade. Ele reina. Nós olhamos em volta e tudo está em caos. Guerra, desordem, maldade, corrupção, mentira, irreverência. Ele está no controle. E é por isso que nesta manhã, porque Ele está no controle, se você é um crente em Jesus Cristo, nós somos agora mais do que vencedores. O nosso Salvador reina. Glórias a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eu devo concluir aqui. Minha intenção era seguir até o versículo 12. Mas nós retornaremos, o Senhor permitindo, no próximo domingo. Que dizeis vós? Quem é o Messias? Ele é o Deus eterno. Ele é Emanuel. Ele é Pai, Deus poderoso, Príncipe da paz, Senhor sobre todas as coisas, o princípio e o fim, a semente da mulher, o único entre milhares, o Redentor, Deus eterno para sempre.